Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nagunda Podcast. Neste programa, nós vamos conversar com pessoas de atitude, pessoas que colaboram e lutam por uma cidade mais inteligente, por políticas públicas mais inteligentes. E para isso a gente baseia em ciência. E a gente vai trazer pessoas que corroboram com esse pensamento, professores, cientistas, ONGs, para poder falar um pouco o que cada um faz no seu quadradinho e colabora então com a sociedade para as futuras gerações. Hoje aqui comigo está Mariana Salles. Bem-vinda, Mariana, tudo bem? Boa noite, boa noite. E também tem uma amiga nossa que ela é bióloga, doutora em oceanografia biológica, tem uma passagem aí pelos órgãos do governo que falam de meio ambiente, do mar, e veio contar pra gente sobre um projeto. Bem-vinda, Ded, tudo bem? Boa noite, Rafa. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Bem-vinda. Obrigada. A Ded, ela é bióloga, como eu falei, e ela tem uma atuação em um projeto que ele chama Diálogos da Pesca. E ele é um projeto ali que faz parte do Instituto Tartabinhas, do Mar de Ideias, e ela tem ali encabeçado algumas ações e veio contar um pouco pra gente desse projeto, do que ela faz, como é que é a atividade dela. Ded, por favor, se apresenta para o pessoal, fala um pouco, você é bióloga, doutora, como é que é a sua formação? Tá bem. Então, primeiramente, obrigada, Rafa, pelo convite, né? Eu e a equipe do Diálogos, a gente agradece a oportunidade de estar aqui conversando sobre o projeto. Bom, eu sou bióloga de formação lá da Universidade Federal do Rio Grande, sou da FURG, sou gaúcha, e ao longo aí do caminhar acadêmico, eu fui me descobrindo muito mais voltada para a gestão pesqueira, para o trabalho de extensão, de diálogo, né, literalmente, com as pessoas que interagem com o meio ambiente, para tentar cuidar e conservar esse meio ambiente. E o mar atrai a gente, né? E o mar atrai a gente, com certeza. Uhum. E aí? E aí você veio para esses projetos, tem uma formação em biologia... Não, Isso. em oceanografia biológica. Biológica, é. Então, na verdade, em Rio Grande, eu comecei trabalhando numa ONG chamada NEMA. Eu trabalhei lá por 7 anos, trabalhando com conservação de tartarugas marinhas, então entendendo por que aquelas tartarugas apareciam encalhadas no litoral do Rio Grande do Sul, porque a gente tem um boom de tartarugas que encalham em determinados momentos. E aí a gente conseguiu entender, através da pesquisa, que a tartaruga encalhava quando a frota estava direcionada para aquela região pescando. Então, para conseguir trabalhar, né, com a tartaruga, a gente tem que trabalhar com a atividade que mais se relaciona com ela, né? Os dois estão no mesmo ambiente, vivendo, então, convivendo. Então, a gente começou a trabalhar com a pesca. E aí eu comecei a embarcar nas embarcações, né? Embarcar nos barcos, pesqueira? nas embarcações pesqueiras. Então, eu tive a oportunidade de estar a bordo das embarcações de arrasto que atuavam lá no Rio Grande do Sul naquela época, em 2010, 2011, e comecei, então, a identificar o trabalho desses pescadores a bordo, né? Então, para além da questão de todas as questões que a gente tem que envolvem a pesca, a gente tem aí uma situação de trabalho que é muito desgastante, né? Então, o pescador... Um barco de arrasto, ele arrasta durante 24 horas, a rede não para de atuar. E quando a rede sobe no convés, ela vem com cheia tudo. de uma diversidade muito grande, para além do camarão, que era meu objetivo na época. E aí os pescadores, eles sentam na volta daquele monte de captura e ficam selecionando o peixinho do camarão, o peixinho do camarão. E aí a gente pensou, não, a gente precisa trabalhar então em cima disso, né? É uma questão não só ambiental, de conservação do meio ambiente, mas também de melhorar a atividade desses pescadores a bordo, né? As condições de trabalho deles a bordo. E aí a gente começou a trabalhar então com adaptações de redes, que no mundo inteiro já é muito disseminado, já é discutido, tem países que já implementaram há muito tempo, há mais de 30 anos. E aqui no Brasil a gente ainda está um passo atrás, né? A gente ainda está tentando testar, ainda está tentando desenvolver para ver se vai funcionar e como que vai funcionar. Entendi. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. O barco de arrasto, ele tem uma rede, então, que ele vai puxando e vai arrastando no fundo. Isso. E ele vai limpando tudo. Na verdade, a gente tem várias modalidades. A modalidade que é pesca camarão aqui no sul, ela é uma modalidade de um barco que arrasta 2 redes gêmeas.
Ah, é aquele que parece que tá voando, né? Que ele tá Exato, com duas exato. abas Tem abertas, né? duas anteninhas que lá fora eles, né, Uhum. abrem as anteninhas e aí cada antena arrasta uma rede separadamente. Duas redes Entendi. iguais, né? E Entendi. aí elas vêm arrastando no fundo. E essa ocupação que você teve nesse momento é observador de bordo? Na É o época eu fui. observador de bordo. Isso, na época Eu tinha trabalhei. alguns amigos que trabalharam de observador de bordo, embarcavam aqui no Ibama, no Cepsul ali, eles Aham. entravam ali no barco e iam junto com os pescadores. Contavam altas histórias que não Sim. é fácil, né? Não é. E você não chegou é. a pernoitar e passar tempos Sim, ali? sim. A viagem mais longa foi de 15 dias. Mas aí eu Ô, já... louco. Já. É. E E é legal? Olha, eu tenho É uma roots, frase né? que quem vai pro mar nunca volta igual, Nossa, eu imagino né? que não. É uma aventura, é um desafio, mas principalmente é entrar nesse contexto que é um contexto que está muito marginal à sociedade, né? Sim, A gente adora ir no mercado comprar 1 quilo de camarão, adora chegar no restaurante e pedir um camarão frito, mas a gente nem sequer pensa como que esse O camarão chegou trabalho aqui. que dá, né? Exatamente. É. Quem que pescou, como que ele foi selecionado, como que ele chegou, né? Qual o caminho desse camarão do mar até a nossa mesa? A gente não pensa sobre isso, né? Você sabe que aqui a gente fala bastante isso. Essa linha de pensamento que você está falando, a gente conversou outro dia, por exemplo, com a menina da Reciclavale. Ela recicla eletrônicos. Ela falou, ninguém sabe como recicla isso aqui. Ninguém sabe de onde vem isso aqui. E é a mesma coisa do camarão. E acaba vindo pra gente que é difícil. A gente acaba hoje, talvez nossa sociedade, não sei, ela acaba vivendo, mas ela esquece de pensar. Tá tudo muito ali, rápido, fácil. né? Tá na mão do celular, a gente comunica com o mundo inteiro, né? E você vê que não é um meio só, tipo, você é do mar ali, da conservação, a outra da reciclagem. O professor de física falou pra gente ontem, o professor Arthur, ele dá aula de física, ele falou, cara, os alunos estão cada vez mais preguiçosos querendo a coisa da mão, mas não quer saber de onde que vem o trabalho que deu para gerar aquilo, porque são as externalidades, né? A gente acaba esquecendo delas. E foi legal, então, essas aventuras aí de pesca, você se tornou uma mulher melhor. Não voltou a mesma, se tornou Eu não mulher. voltei a mesma, né? Acho que é isso. E me tornei uma pesquisadora que, para além, digamos assim, para além do laboratório, né? Para além da sala de aula, para além do laboratório. Eu gosto de dizer que a minha sala de aula é lá na praia, né? Lá no pé na areia, dentro do barco. É onde a gente está ali fazendo a troca. E é onde eu aprendo e ensino. Então, a gente tem essa dualidade, assim, a gente consegue ter essa troca. E a pesca, eu imagino que ela tem uma tecnologia, uma ciência muito grande envolvida, né? Eu vejo aqui pela Univale, eu tive conhecimento ali da Univale, né? Dos programas que eles têm de pesca, dos professores e tal. Acho que você conhece também, né? E é muita tecnologia, né? Em questão de conhecimento dedicado àquilo. E não é para melhorar a eficiência em si da pesca, tipo, vamos pescar mais. Não, é para vamos pescar mais e melhor, né? Que é isso que você falou, vamos adaptar, vamos entender onde estão os gargalos para a gente poder melhorar isso, né? A gente tem aí um caminho longo ainda de melhorias, né? Para serem feitas em cada uma das artes de pesca, que são muitas. Na verdade, a gente fala da primeira atividade do ser humano, né? A pesca, ela é a primeira atividade humana. Se a gente vai, tá na Bíblia, né? Pescador. Então, de lá para cá, ela vem se aprimorando e ela é uma das mais importantes. Assim, é uma atividade que tem uma importância socioeconômica gigantesca. No Brasil, aqui no estado de Santa Catarina, a gente está no maior estado pesqueiro. A gente tem um dos maiores polos é o maior pesqueiros, porto né? pesqueiro É o maior que a gente porto tem, pesqueiro industrial. A gente tem uma quantidade... 80% desembarca aqui, não é? Do Brasil inteiro de sal, do mar, né? Da parte industrial, sim. né? Da parte industrial, sim. A gente não tem... nem tudo é pescado aqui, né? A gente tem toda a região sudeste e sul como área de atuação dessa frota. Então, eles pescam desde do Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul. Mas esse Mas é o maior ponto de aqui, desembarque. Né? A gente tem aí mais de 100 pontos de desembarque ao longo do Rio Itajaí-Sul. Sim. Fora isso, né? Fora a questão da pesca artesanal, que está aí entre várias comunidades, desde o norte até o sul de Santa Catarina. A gente tem aí uma... E a pesca artesanal... a pesca artesanal é a que mantém os mercados públicos, né? Ali eu acho que a maior parte é artesanal, não?
Alguns mercados locais, sim, né? A pesca artesanal é responsável por movimentar todo esse público. Tipo, não só aqui em Itajaí, mas em outros Não só municípios aqui, também, né? não só aqui. A gente, saindo do mercado, né, de Itajaí, esse mercado que tem um viés um pouco mais industrial, todas essas outras áreas, elas têm, sim, né, essa contribuição da pesca artesanal fundamental. Tem alguma conversa com as embarcações maiores, média e larga escala? Tem, a gente sabe que tem, mas a importância da artesanal é fundamental, né, nessas pequenas comunidades, assim, ao longo do litoral. E aí o projeto que você tem, o Diálogos da Pesca Artesanal, ele vem como mediador disso? Como que funciona o diálogo hoje? Então, pode falar um pouco sobre isso? Claro. O Diálogos, ele nasceu, a gente veio trabalhando desde 2017, que foi quando eu vim para Itajaí, a gente veio trabalhando com essas comunidades mais de pequena escala e sobre como trazer aspectos de sustentabilidade para essas pescarias, né? Então, como é que a gente trabalha aspectos de sustentabilidade, como é que a gente discute o que é importante ou não para esses pescadores e pescadoras, né? O que é de interesse para eles e como que a gente pode trabalhar para que essa pescaria ela se torne um pouco mais sustentável. Sem afetar também o ganha-pão deles, exatamente, né? Trabalhar a sustentabilidade tem economia no meio. Com a economia, exatamente. Então, é exatamente isso. É como é que a gente traz algum aspecto de melhoria para essas pescarias sem que eles percam o seu desempenho, né? A sua rentabilidade. Então, como é que a gente casa esses dois vieses, né? O ambiental e o econômico. Então, a gente veio trabalhando com essas pescarias ao longo do tempo. Na época, né, eu estava no CEPSUL, atuava no CEPSUL e num projeto que se chamava Projeto REBIC, que era um projeto da FAO, que era sediado aqui no Brasil via SAP. Então, a gente conseguiu aí trabalhar desde o Espírito Santo, na verdade, até aqui Santa Catarina, com medidas mitigadoras nas pescarias de arrasto. Então, a gente começou a desenvolver junto dessas comunidades. Então, a gente conhecia a comunidade, conhecia a realidade daquela comunidade, como é que ela funcionava, quais eram as capturas, o que era de interesse ou não do pescador. E, junto com eles, a gente desenvolvia um meio de mitigar o impacto daquilo que não era de interesse deles. Então, se tu tem um arrasto, né? Por um exemplo, uma fotografia de um momento, tu tem um arrasto que vem 1 quilo de camarão e 1,5 kg de coisas que tu não vai utilizar, como é que a gente melhora, adapta essa rede de acordo com as tuas necessidades, do que tu precisa ou não para vender, e diminui esse 1,5 kg que não pra vai fazer você não trabalhar à toa e acaba matando esse 1,5 kg que sobra, ele tá morto, 80% né? 80% volta morto. Assim. E aí ele não tem interesse naquilo porque ele não tem como vender, não tem valor agregado. Não tem. Ou eles estão sem tamanho comercial, até são espécies, sei lá, por exemplo, uma pescadinha, né? Que é uma pescadinha de 20 centímetros, ela tem interesse comercial, mas eles estão capturando ela de 8, 10 centímetros. Ela não tem interesse comercial, ela vai voltar morta. Se a gente deixar esse bicho alguns meses para frente, ele vai crescer e vai ser rentável, tanto para a pescaria dele mesmo, como outras, né? Então, como que a gente trabalha com uma adaptação na rede que vai melhorar diminuir esse impacto dessa captura, né? E não vai afetar a captura de camarão, por exemplo, ou das espécies que são de interesse dele, porque o camarão também captura peixes. Então, como é que a gente vai trabalhar num equilíbrio dessas espécies que são de interesse para ele e reduzir a captura daquelas que não são. Entendi. Nossa, que complicado, você viu, Mar? Nossa, é difícil, complexo, porque pensa assim, eu me coloco no lugar do pescador, você vai jogar rede. Daí você joga rede, tá, você pode ter ali uma sensitividade, sei lá, um radar que vai dizer, tem camarão ali, mas você não vai conseguir selecionar só os camarões. Não é um videogame, né? Não. Deve ser muito difícil. Com a rede comum, não tem como. Não tem como, o barco né? industrial, o barco maior, ele usa uma rede acessória, né? Uma redinha que chama Tri-Net, que é uma rede pequena que fica no fundo do barco que ela funciona como um amostrador. Então, um arrasto industrial dura 4 horas. Aí ele joga aquela redinha durante meia hora. Diz, puxa que tem camarão, vai dar certo. Aí segue pescando. Entendi. O barco artesanal, ele pesca menos tempo, né? Então, o arrasto do artesanal dura 1 hora, 1h30. Então, ele já... Porque o porte é menor, a quantidade é menor. Exato. A própria rede já é o amostrador. Então, ele vai dar um lance inicial. Se ali tiver camarão, ele vai ficar. E eles são... Nossa, eles são
eles são realmente os entendedores do mar, né? Nossa, Eles sabem onde ir, eles sabem onde está o camarão, eles têm... É um conhecimento tradicional muito importante, assim. É algo... um conhecimento... Eu costumo dizer que a artesanal, ela tem um conhecimento tradicional que é sustentável, assim. É algo que é totalmente fora do meu mundo, assim. Eu tenho, né, relatos, assim, que nem a gente conversa e tal, e fala e vê, mas é uma área, assim, ó, que eu desconheço totalmente. Conheço pelas histórias, pelos amigos que falam e tal, mas eu nunca tive interesse realmente em conhecer a pesca, e eu acho que isso é até um ponto negativo, eu admito, né, mano? Você sabia disso? Quando você para pra pensar aí, você fala, pô, daí tá acabando... Tá acabando o estoque pesqueiro. Porque eu imagino que vai diminuindo com o tempo, porque a população tá aumentando e comendo mais peixe. E aí, e tá desperdiçando porque talvez a tecnologia envolvida hoje não é 100% seletiva, 100% eficiente. E os pescadores recebem você bem a conversa do diálogo? Há um diálogo Sim. mesmo, realmente? Como é Sim. que é a atividade em si desse projeto? Vocês fazem oficinas, fazem visitação? Como que é? O Diálogos, ele acontece dentro da jurisdição aqui de Itajaí, né? Porque ele é um projeto que veio através de um edital do Ministério Público Federal do ano passado. Então, a gente atua desde Bombinhas até Penha, né? Tá. Conversando com essas comunidades. São 5 comunidades. Aí a gente faz oficinas mensais em cada comunidade. Né? Então, cada mês a gente leva um tema. Cada município é uma comunidade. Cada município é uma comunidade. A gente tenta conversar com as colônias de pesca de cada município e, a partir delas, vai entrando aí, né, dialogando com os pescadores. Então, geralmente, a nossa porta de chegada tem sido as colônias ou as associações, ou então as cidades que né, que as colônias não estão tão interessadas e tudo bem, a gente vai direto na área de atuação, ali onde a gente sabe onde geralmente sabe onde o pescador eles moram, fica. mora todo mundo ali próximo, então a gente vai lá próximo, senta e conversa. Tem os barcos, dá pra ver, tem né? Os barcos, só fica ali, é isso que a gente quer. Uma hora ou outra você acha ele ali, né? É fácil de encontrar, é só chegar na praia. E é isso que a gente tem feito, a gente tem chegado na praia, os nossos materiais, infelizmente hoje eu não consegui trazer a rede, eu ia trazer a rede para tentar mostrar. Mas depois você manda foto, a gente posta junto no Instagram. Pode ser, deixa pode ali ser. para o pessoal ver. A gente tem postado algumas coisas nos stories, assim, que o pessoal pede também. Perfeito. Que é complementar ao que a gente fala mostra. aqui. Mas legal. E esse projeto, ele começou então no ano passado? O diálogo? Efetivamente, em dezembro do ano passado, né? A gente começou quando realmente a gente assinou o contrato. E aí, a partir de então, a gente fez uma série de atividades, tanto com a sociedade, então a própria logo, né, que foi desenhada, ela veio através de um concurso. Eu vi esse concurso, deixa eu ver. No Instagram do Mar legal. de Ideias, então tivemos vários inscritos. Põe nessa daqui, ó, que ela é mais nítida. Que legal. Eu vi lá no Mar de Ideias o anúncio do campeonato. Sim. Daí depois Exato. o ganhador. Você me passou, né? Ganhadora daí eu fui lá dar uma olhada. Que legal. Ficou bonito mesmo. Ficou lindo, né? Nossa, ficou muito bom gosto, né? Você quer ver, Má? De pertinho? Tá bom? Você não quer aparecer, né? Muito bonito. Então, a gente participa não só com as comunidades, né, mas também com a sociedade. Então, semana retrasada, a gente estava na Festa do Mar, lá em Bombinhas, conversando com a sociedade, explicando para a sociedade, né, que visitou a feira, o que era o Diálogos, o que eram as redes, o que é a sustentabilidade. A gente vai tentando permear todos esses caminhos, né? Nossa vontade era também chegar nas escolas, conseguir chegar nas escolas dos pescadores. Eu acho super importante. Não sei se a gente vai conseguir. Né? Somos uma pequena equipe. A gente pode deixar a dica lá para Angelina. Angelina, escreve um projeto para isso. O pessoal do Mar de Ideias. Tem que colocar as escolas junto. Porque eu acho que tem que ter uma semente plantada, né? Porque é muito difícil a gente... Eu quero conversar ainda com o pessoal de outras áreas, porque a pesca é uma área alimentícia, né? Então eu quero conversar com o pessoal do agro, da pecuária, ainda vai vir gente aqui, mas todo mundo come peixe. Pelo menos uma vez na vida vai comer um atum enlatado. E eu acho que o fato de ser um atum enlatado, uma sardinha,
perde talvez o significado, talvez a origem daquele alimento, né? A gente se desliga muito disso. E talvez, pode ser que as crianças fiquem assustadas, né? Quando você fala, ó, você tá comendo peixinho, tá, né? Mas eu acho que daí tem que ter esse conhecimento, falar, ó, não nasce em árvore, nasce no mar. Não, a gente tem, Tem a toda gente uma... tem um buraco, né? É exatamente isso. A pesca, eu enxergo ela como uma atividade que está muito nas bordas, né? Ela não está no meio da sociedade, que nem, não sei, como a própria agricultura, né? A gente vê o tempo inteiro propaganda. É verdade, tem o A agropop, gente né? tem Agropop, o agropop. Aí vai lá Mas não o tem algodão, sobre a pesca. Agora, sobre a pesca, a gente quase não tem, né? E a gente está num estado extremamente pesqueiro, né? Que tem esse lobby muito grande. E a gente, mesmo assim, a gente sai da área de atuação, por exemplo, a minha, a gente quase não escuta falar, é isso, né? Não, as pessoas normais As pessoas que estão aí no dia a dia, não vê, né? vê Não a vê. latinha e diz, ah, tá, o atum da latinha. Da onde saiu esse atum, né? Qual Qual? é a pescaria que pega o atum, o espinhel? Esses homens, eles vão pro mar, eles ficam 20 dias sem comunicação com a terra, eles não sabem, trocou o governo, quem ganhou a Copa, eles não sabem, eles estão lá 20 dias Sim, sem sinal de distantes, telefone, sem telefone, internet. sem nada. No desconforto, porque não deve ser confortável um barco, né? Isso que esses barcos são um pouco maiores, têm um pouco mais de conforto, mas do que a gente entende de conforto, é isso. São pessoas que não conseguem chegar em casa todo dia, sentar, ficar com a sua família. Não, deve ser muito úmido, né? Ficar num barco, né? Deve ser muito úmido. Eu não tenho vontade, eu não tenho vontade. Não. Eu tenho amigos que fazem, que vão. O Marcelo Ribeiro, não sei se você conhece o Ribeiro. Sim. Ele estava me contando uma aventura no final do ano passado, que afundou um barco aqui na Penha, bateu na ilha ali. Ele falou, cara, eu tava no barco. E aí ele me contando toda a história, eu falei, meu, não, pô, eu sou muito urbano pra isso. Não, tem que ter um pouco de aptidão, eu diria. Eu acho Tem que que tem ter, né? interesse, no mínimo interesse. Não serve assim. pra mim, mas eu admiro. Oi, Má? Eu sou urbano, Mas não eu tem sou de jeito. Bagé, imagina, é isso. Lá no meio, colado no Uruguai. Ah, você é de Bagé, né? Eu sou de Verdade. Bagé, interior. Nossa, que ponte, né? Exatamente. Saiu pro mar. Mas eu costumo dizer que a pesca, ela vem exatamente dessa raiz, porque eu sempre, desde criança, ia pescar com meu pai. Meu pai é pescador, né? Pescador de traíra, de linha, então eu ia pescar com ele, aí ficava naquela função, pega os lambari para ser isca, aí abre o peixe, vai lá ver o peixe. Eu disse, olha aqui, sempre, daí eu acho que daí que nasceu essa vontade aí da biologia, e depois veio a pesca, eu brinco com ele, eu disse, ó, a culpa é tua. Oh, que legal. Plantou uma sementinha. Plantou a sementinha lá no interior de Bagé. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o projeto ele tá ativo. Você falou pra mim que ele vai até final do ano, mais ou menos. Isso. E hoje, quais são as maiores dificuldades que o projeto está encontrando? Eu acho que é uma dificuldade clássica, que é reunir esses pescadores, redeiros e pescadoras. A gente vem de vários movimentos de descrédito, assim, então a gente escuta em todas as esferas, né? Tanto na ciência, como no governo, como no setor. Um está descrente do outro. Sim. Então a gente chega, a gente já é aquele olhar assim, lá vem mais um projeto para eu falar, ou lá vem mais alguém de prancheta na mão, tanto é que a gente aboliu prancheta, disse, ninguém usa prancheta nesse projeto. Que legal, uma bela observação. Porque senão lá vem mais um projeto com prancheta para fazer pergunta. Viu a prancheta, eles já correm. Eles já, vou lá ter que falar. Então a gente, esse é um desafio, quebrar essa barreira, sabe? Talvez seja porque eles estejam desacreditados mesmo em que isso vai dar frutos para eles, né? Lá vem mais um projeto para pegar dados, para saber da gente, para saber da nossa atividade, que vai embora e depois nunca mais retorna. Não tem retorno. Sabe que eu conversei com... Não sei se você conhece o Daruan. O Daruan, ele falou isso, ele falou, os projetos de extensão, eles são a porta para a sociedade, né? Da universidade para a sociedade. Mas a maior parte da sociedade, ela não tem acesso a essas informações. É um caminho de uma ida só, não tem a volta. Então, por mais que você desenvolva algo legal, não serve de nada se você não consegue disseminar isso. Então, a gente estava falando do terraplanista, ele falou, não, eu tenho uma meia culpa com o terraplanista, porque talvez ele não teve acesso a isso.
falei, pô, é uma verdade isso, né? Eu até fiquei... eu nunca tinha visto esse ponto de vista. E é o que você tá falando, talvez, pô, foi tanta gente já aqui dessa região com a pranchetinha na mão, né? E deve ter problemas também, porque eu imagino que... A Lúlia quer. Elas estão em todos os programas Participantes latindo, especiais uivando. das nossas vidas. Elas latem, uivam todos os programas. Eu acho que deve ter algum lado ruim deles, que deve ser, pô, já vieram aqui e eu fui fiscalizado por conta de denúncia. E aí fala, pô, esse pessoal vem aqui me pesquisar, depois me denuncia e aí dá problema pra mim. Deve ter muito disso, né? Muito, o tempo inteiro. Exatamente porque eles são atividades diferentes. A primeira fala é sempre essa, né? Olha, eu não sou fiscalização, não sou governo, né? A gente é uma instituição independente que está trazendo essa resposta. Então, isso é muito legal. Como a gente já trabalhou desde 2017, a gente está nesse momento de levar os resultados. Esse projeto ele já era para ter sido feito, talvez não com o nome do Diálogos, mas esses resultados já eram para ter voltado lá em 2020. Mas a gente teve a pandemia. E aí a pandemia acabou com tudo. A pandemia acabou com a nossa devolução, que é essa parte do retorno dos resultados do que a gente tinha feito desde 2017. Aí chegou a pandemia, a gente não conseguiu retornar. Entendi. Né? Porque realmente a gente estava todo mundo isolado, né? Eu respeitei muito a questão do isolamento social, então... Não, nem poderia, né? Não poderia, são comunidades muito pequenas, que às vezes não tem recurso, como é que a gente vai de fora levar a possibilidade de uma... Então, e também é muito difícil o acesso, né, via internet, então não cabe fazer a gente até tentou fazer algumas reuniões virtuais, mas o quórum era um pescador que sentava ali e ficava, né? Tipo... Então, o diálogo ele veio trazer um resultado para eles. Ele vem trazer o resultado. E isso é o ponto diferencial. A gente vê quando a gente mostra as fotografias. Olha, tô te dizendo, essa rede no barco do fulano funcionou assim. Esse é o resultado. Eles, não, mas então muda. Eu digo, muda. Só que cada uma muda diferente. Eu costumo dizer que não tem... Esses dispositivos, eles chamam BRD, né? Bycatch Reduction Device, do inglês. Dispositivos redutores de fauna acompanhante. Então, eu digo, não tem... tem um dispositivo que ainda não funcionou. Então, a gente vai, testa. Ele ainda não funcionou, mas a gente vai fazer ele funcionar. Tem que testar. Mas vai levar tempo, vai levar conversa, vai levar ajuste. São anos. E eu imagino que eles também têm essa vontade, né? Os pescadores têm essa vontade de melhorar a eficiência deles. Talvez é como a maior parte da sociedade. E talvez esteja de saco cheio de ter que fazer tanta coisa para se mexer em tanto para chegar num resultado. Isso é tudo bem demorado. Você falou que foi um fundo do Ministério Público Federal? Na verdade, ele foi um edital aberto pelo Ministério Público Federal por conta de um dinheiro que era a contrapartida do licenciamento do porto. Do Porto de Itajaí. Né? Então, o Porto de Itajaí, ele pagou, ele tinha para tirar o licenciamento, né? A verba do licenciamento. E aí sobrou uma parte dessa verba e o Ministério Público, ao invés de redistribuir ou de usar de outra forma, resolveu abrir um edital público, que foi aberto ano passado. Voltado para a pesca? Voltado para a pesca artesanal, porque essa parte do licenciamento do porto era para as colônias de pesca. Então, são as contrapartidas das implantações, o que não dá para mitigar, né? Você acaba compensando, patrocinando alguns projetos. Compensação ambiental. Exatamente. Mas é bom, né? É bom porque precisa ter, né? Precisa ter. E a base, então, das soluções que vocês apresentaram é para melhorar essa eficiência, focado no artesanal, né? Que você já falou, mas a eficiência dessas redes de captura. Isso. E vocês apresentaram várias soluções para isso? Quais soluções vocês encontraram para isso? Não, nesse momento, nosso carro-chefe são as medidas que a gente já testou e que a gente tem resultados. Que já testou e aprovou. Isso. Que é esse BR... Que é um tipo de BRD, né? Então, tem os BRDs que selecionam os animais pelo seu comportamento natatório e tem uns que selecionam pelo tamanho. Então, nesse momento, a gente está usando uma janela em cima do final da rede de arrasto. A gente tem a parte final, que é onde o camarão fica preso. Aqui é o final. Nessa parte de cima, a gente modifica e costura a malha de uma forma diferente, então ela fica aberta. Ao invés, a rede de arrasto, ela funciona assim, né?
Então, quando ela é tracionada, ela fecha. Uhum. O que a gente faz? A gente costura ela quadrada. Entendi. E aí o peixe, ele tem uma resposta optomotora, que a gente chama, que é um mecanismo de fuga. Eles vêm nadando pela rede livremente, livremente. Quando eles chegam no final, que o negócio bate aperta, ali. eles têm essa resposta de fuga, esse comportamento de fuga, e todos eles tentam ir para cima. Eles nadam juntos para cima. Aí eles encontram essa malha aberta e conseguem escapar. Poxa, olha que legal isso, mano. Essa é a ideia. Caraca! Essa é a ideia. Olha só a viagem, né? Você vai lá e se observa por sei lá quantos anos, alguém observou isso Alguém para observou chegar, muito né, tempo. nessa solução. E aí você fala, não, vamos fazer um buraquinho aqui, ó, que eles saem por aqui, melhora um pouco, melhora. Caramba! Que Na loucura, verdade, né? o primeiro Tão BRD, simples, né? ele nasceu de um pescador, que foi o Ted, né? Uhum. Na verdade, na época não tinha o nome de Ted. Ele montou no Golfo do México um dispositivo para tirar a água viva da rede. Porque eles são muito, é isso, eles olham e eles já sabem o que Eles vai têm a funcionar e o que não vai prática, né? funcionar. Exato, eles têm. Talvez eles não tenham aquela ciência chata de estatística, escrever e preencher formulário, não sei o quê, mas eles estão lá no dia a dia, tipo o doutor. Como é que chama o cara do Tio Patinhas lá, que fazia as invenções? Doutor Pardal? Sim, professor Pardal. Professor Pardal, professor ele tá ali, vai, faz, zaz e chega E no chega. jeitinho que dá. E é funciona. bem isso, a gente não cabe aqui entrar nessa discussão, mas a gente tem uma lei do BRD no Brasil que é o TED, e ele realmente ele é um dispositivo muito complicado de montar. Mas ele foi desenvolvido por um pescador. Só que ele tem, para a lei funcionar, ele tem alguns detalhes que são muito chatos. Então, o que a gente faz? A gente junta o conhecimento dessas particularidades chatas com o conhecimento do pescador sobre a rede. E aí a gente consegue construir um dispositivo ótimo. Mas isso é papo para outro momento. E aí, então, essa é uma das soluções que vocês estão devolvendo para os pescadores. Isso, se E chama aí, malha quadrada. malha quadrada. Exatamente. E aí você chega pro pescador com um modelo para ele poder fazer as próximas redes dele. Porque você não vai dar a rede para ele. Isso. Que não... Exatamente. Não vem ao caso, a primeira oficina que foi em Penha foi com Pode ficar tranquilo. foi com um dos pescadores, o João. Então a gente montou junto com o João uma malha quadrada. Porque o João, ele já tinha participado lá em 2019 com a gente. E aí ele gostou da ideia e montou pro barco dele. Aí veio a pandemia, a gente se afastou, ele não sabia. Aí eu reencontrei ele ano passado. E aí ele disse, Ded, eu montei a malha quadrada. Eu disse, não, ele montei, eu usei, tô usando. Aí eu fui lá na casa dele, conheci a malha que ele estava fazendo. Precisava de alguns ajustes. E aí a gente ajustou, costuramos juntos, passamos, a primeira oficina foi essa, eu, ele, mais 3 pescadores, montamos juntos o protótipo que virou do projeto. Então, aonde eu vou com essa rede. E vocês filmaram essa rede? Sim. Pô, Tá manda tudo pra gente que a gente documentado. compartilha também lá no... Marca a gente lá Sim, no sim. post que a gente... Boa. Ou manda pra gente o vídeo que a gente disponibiliza, porque deve ser bem legal esse... Porque você Sim. vê, a ciência, na verdade, que a gente fala aqui, o nosso programa já dando uma geral assim, até fazendo um corte, né, Mariana? Se a Mariana me permite. A Mariana é a proprietária ela que manda ali. Ela que... E o nosso programa ele fala bastante disso, que ele começou com o nome de Cidade, Ciências e Política, porque a gente precisa de cidades inteligentes, baseadas em políticas públicas inteligentes, e para as duas serem inteligentes, entra a ciência como um suporte ali para a tomada de decisão. E eu fiz questão de chamar o Daruan, que é um grande amigo, ele é cientista, ele trabalha com geoprocessamento, com mapas, trabalha também com unidade de conservação e tal. E aí eu trouxe ele aqui para ele justamente falar, a gente começou com o que é ciência, para onde vem a ciência, a filosofia da ciência. Olha e a gente que teve foi uma conversa bem legal, né? A Má também participou bastante dessa conversa nesse dia. Foi divertido, mas mostrar que a ciência não é aquela coisa complicada de você estar num laboratório explodindo coisas, misturando coisas que sai fumaça e descobrir a cura do câncer. Não, às vezes está numas coisas simples, um pequeno ato ali, uma pequena observação de bordo faz com que você tenha um resultado melhor. Puta, bem legal, Ded, essa rede, bem legal. Essa é uma, tem mais soluções? Tem várias outras. Tem várias outras que fazem tem parte várias desse... outras. É um encarte? É um site? Como que os pescadores podem saber sobre o diálogo da pesca?
Só pessoalmente com vocês? Por enquanto, a gente tá nesse movimento De chamada, de adesão das pessoas. de encontro pessoal, né? Que é como realmente a coisa funciona, principalmente nesse meio. Mas a gente tem as redes sociais do Instituto Tartabinhas e do Mar de Ideias, onde a gente publica, né, todos os materiais, todas as atividades que vão acontecendo saem lá no Instagram das duas instituições. Mas, por enquanto, o contato com eles acaba sendo, assim, o WhatsApp, né? Então, a gente vai falar pessoalmente e depois por WhatsApp. Então, a gente vai falando... E vai abastecendo ele com informações. Com essas informações. Mais pra frente, a gente vai ter os vídeos, né? Então, vão sair aí uma coletânea de 5 vídeos sobre o projeto e sobre os temas que forem mais relevantes. Então, a gente, inclusive, quer que eles tragam os temas que são mais importantes, né? Sim, afinal, são eles os pescadores, né? É para eles os vídeos, então... O diálogo é com eles, né? Eles que têm que dar o ritmo, né? O tom da conversa. Exatamente. Entendi, que legal, cara, que legal. O Mar de Ideias, pessoal, é um instituto de educação de 2 amigas nossas, a Mônica e a Angelina, que são umas queridas. E elas fazem vários treinamentos. Outro dia eu vi treinamento de inseto, de serpente, de levantamento florestal, de observação de baleias. É muito legal, segue lá, é @marde tudo junto, .ideias. Segue lá que elas são bem gente boas. E o Instituto Tartabinhas, pelo que eu fui lá pesquisar um pouco, eles gostam bastante de tartaruga, o foco deles é tartaruga, né? E hoje até eles mostraram lá que eles pegam as tartarugas com cortes, com danos, com linha amarrada, rede amarrada, eles estão sempre fazendo essa manutenção. É aqui o Instituto Tartabinhas, não? Não, o Instituto Tartabinhas é de Bombinhas, que é exatamente isso, tartarugas marinhas de bombinhas. Tartabinhas. É legal, né? Viu? Aprendi uma coisa que eu não sabia. Que legal. E aí as meninas é a Luciana e a Neila, né? Que é a equipe do Tartabinhas. E elas têm um trabalho muito legal lá de conservação de tartarugas, de preservação da questão do lixo, da interação das tartarugas com o lixo. É lá que tem uma unidade de conservação marinha, né? Do Arvoredo. Sim, a Rebiu Arvoredo. A Rebiu do Arvoredo. Isso. Que fica em frente Bombinhas, né? É uma unidade de conservação que ela tem uns limites de pesca, não pode pescar ali, ou pode? Não pode, não, né? Porque ela é uma reserva fechada, né? Uma reserva sem uso. Mas no entorno dela, sim, eles podem às vezes se abrigar, né? Entendi. No momento de tempestade, alguém pode parar a embarcação e se abrigar. Mas todo mundo com as redes dentro. Todo mundo. Entendi. Dentro da área do Rebiu não pode. Entendi. É bem legal ali, é bem legal. Outro dia a gente ficou de passear lá e eu nunca levei a não conhece. É bonito, é um lugar lindo, um dos pontos de mergulho de Santa Catarina, né? Sim. Eu tenho um amigo B que ele tá agora, acho que ele tá na Bahia. Ele tem uma equipe de mergulho, uma escola de mergulho, e ele dava as aulas de mergulho dele ali em Bombinhas. Sim. E aí, ali em Bombinhas, você acha que... Eu tô mudando um pouco do diálogo, tá? Porque eu gostei das tartabinhas. Ali e nessa região, então, que é proibido de pesca, a tartabinhas está lá porque chega muita tartaruga machucada, porque elas estão protegendo ali uma área de tartaruga, não conheço. Então, a gente, né? Eu sei que existe ali a tartaruga que é mais abundante, é a tartaruga verde, que é a Chelonia midas, que é aquela tartaruga bem comum de encontrar nos costões comendo. Aqui na região, aqui em Cabeçudas, às vezes quando a gente vai ali no canto tem, né? É aquela que tem a barriga bem branca. Chama tartaruga? Tartaruga verde. Verde. Chelonia midas o nome, né? E é a que é a mais abundante ali na região. Então ela acaba como ela está muito próxima ao costão, ela é uma tartaruga que está muito próxima, né, da costa, ela acaba interagindo um pouco mais com as redes de pesca, com anzol, com lixo, às vezes, né? Então, eu acho que a atuação das meninas é mais nessa questão da costa, de Bombinhas, do que na Rebiu. Na Rebiu, para tu atuar na Rebiu, tu tem que ter licença do ICMBio, né? Então, tu não pode atuar... acredito que talvez... Fechado. É fechado. É fechado. Nossa, que legal, que legal. Tu pode atuar, mas aí tu tem que ter a licença, né? Então, para algum projeto. Então, teve já projeto de monitoramento do coral-sol ali, porque o coral-sol é um invasor, teve de coleta,
Mas aí tudo é licenciado, né? Eu vi outro dia, deve fazer uns 4, 5 anos, tem o projeto da Petrobras, né? De monitoramento de praia, se eu não me engano. Sim. E teve a simulação de derramamento ali em Bombinhas. Ah, não sei, não Eu acompanhei. acho que faz uns 3 anos isso, talvez até mais, tá? Porque como eles exploram petróleo, né? Tem aquele lance do pré-sal, a gente tem, acho que entra ali na área de conservação. Então, a empresa contratada, eu não sei qual que é o nome da empresa, ela teve que fazer uma simulação de como agir para conter, né? Que o petróleo não invada o arrebio ali do arvoredo. Complicado isso, né? São muitos O mar é treinamentos, muito né? difícil, porque você também não vê o que está têm. acontecendo. Não. Não tem como É uma fiscalizar. imensidão, Você pega ali uma feira, um mercado, um açougue, tá tudo ali. Você pega o carro, passa o telefone, ó, tá vendendo um negócio ruim ali, ó, deu um problema aqui, tá vazando. Mas lá no mar não tem fiscalização, né? Não. O mar é de ninguém. O mar é de ninguém e ao mesmo tempo é de todo mundo, né? É. Então, uns cuidam uns dos outros. Mas tem um monitoramento, né? A Marinha deve saber onde estão os barcos e tal, ou não? Tem. Existe um programa que se chama PREPS, que é um programa de rastreamento de embarcações por satélite do governo. Então, todas as embarcações de acima de determinado tamanho na pesca é obrigatório ter. Então, tu sabe hoje, se eu quiser saber onde está o fulano, vai estar ali, vai eu estar lá. não, né, no caso, o governo. O governo que tem, né, que tem acesso a esse programa entra e vê. A mesma coisa o dono do barco, né, porque, por exemplo, as pescarias industriais, o dono geralmente fica em terra. Quem vai são os trabalhadores. Não, com certeza, com Aí certeza. ele Ele consegue eu ver imaginei onde que é que ele tá. sabia. O tal do Gomes da Costa lá, ele deve saber onde está um por um. Exatamente, tá ali, né? ele está sempre... Entendi. Ded, e hoje, para os próximos meses que você falou, ainda tem mais uns 6 meses aí de projeto, 8 meses. Quais são as próximas atividades que vocês vão fazer? A gente vai continuar com as oficinas, né? Então, a gente vai continuar trabalhando as oficinas das medidas mitigadoras. Agora vem em maio a safra da tainha. Então, a gente vai trabalhar aí algumas oficinas em alguns ranchos, né? Durante a safra da tainha com esses pescadores. Daí, ó, vai vir a tainha, vai reunir todo mundo nos ranchos. Daí você pode ir lá nos ranchos e falar com o pessoal no rancho. Estaremos nos ranchos, com certeza, lá na hora do arrasto de praia. Vamos estar acompanhando alguns, né? Tanto em Itapema a gente já está com o pescador certo, em Bombinhas a gente já está com o pescador certo. Então, a gente já está aí se articulando para estar junto com esse pessoal. E vamos trabalhar nos vídeos, né, nessa captação do material para os vídeos. Vamos trabalhar num diagnóstico participativo. A gente está tentando trabalhar num diagnóstico participativo, tentando entender como é que é o conceito de sustentabilidade para essas comunidades pesqueiras. E temos o nosso encerramento lá em outubro, né? A gente vai agregando pessoas até lá. E aí, em outubro a gente vai fazer aí um evento final de encerramento. Para fechar todas as metas ali. Vamos contar com pescadores de fora também, que já trabalham com esses dispositivos sustentáveis em outros lugares, em outros estados. Vamos convidar eles para estarem com a gente. E aí vamos fazer uma grande festa para encerrar o diálogo. Uma grande festa. Para quem não sabe, o rancho é aquela casinha que fica nas praias. Na época da tainha tem o observador, né? Não sei se chama observador, mas o cara que fica ali na montanha procurando os cardumes, né? Ele fica normalmente do alto, daí ele já manja, ele tem uma visão de raio-x ali que eu não sei como aqueles caras falam, o cardume tá vindo. Eu fui acompanhar um dia... Onde é que foi? Lá perto de Jaguaruna ali. Jaguaruna? Lá pro sul. E o cara lá, ó o cardume. Aquela mancha, né? Não tava vendo nada, eu não enxergava aquilo, eu não conseguia enxergar. E aí o pessoal cercou, depois todo mundo puxou e saiu lá, daí quem ajudava ganhava uma tainha. Meu, muita tainha. E aí fica o cara lá em cima de plantão assim... E aí, quando ele vê o cardume vindo, ele já dá um sinal ali, aí tá todo mundo no rancho concentrado, e aí o pessoal pega as bateiras ali, os barcos, eles saem, fazem o cerco da tainha, e daí vão puxando pra praia, né?
Exato. E Uma galera, né? São vários. uma galera, vários. pô, eles pegam 9, 10 toneladas na praia, né? Eu vim em A Balneário. quantidade eu não sei. A quantidade, Cara, outro se dia eu eu- te disser, eu estarei mentindo. Eu vim em Balneário, eu lembro dessa data porque eu falei, 9 toneladas, você imagina, puxa, 9 toneladas na mão e o pessoal ali, ó, vrau, São muitos, vrau, 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 é muita coisa, cara. E dá bastante briga também, né, nessa época de tainha. Dá um monte de dá. briga. A galera que surfa com a galera da... Sim. Lá no sul, no sul em Floripa, tem uma organização melhor do que aqui na região. Lá no sul, anuncia na rádio que vai ter os encontros entre pescadores e associações de surf para delimitar como que vai ser a pesca da tainha. É. Porque eu participo dos grupos de surf aqui da região e, é bambu nas costas que ele fala. Chegou aí, vai tomar bambu nas costas. Porque eles não querem que o surfista espante os peixes, né? Claro, não, tem um toda uma outro organização, conflito, né? Eu tenho um amigo que surfa lá e ele fala mas que o surfista respeita muito, Sim, né? sim. Lá em Floripa, assim, ali na Armação, ali perto daquela região, tem um grande respeito sobre essa divisão aí, o dia que é do pescador e o dia que é... Mas é isso, é questão de associação, né? São associações que vão lá, as lideranças, e combinam e se acertam o que é melhor para cada um, para que não haja conflito. Mas Diálogo. Diálogo. Aí, ó. A gente chega sempre no diálogo. Sempre chega no diálogo. Mas se acordou, não fica ruim para ninguém, né? Porque o surfista tem o direito de surfar, o pescador tem o direito de pescar. Com certeza. Né? A música do Armandinho fala, no mole também tem pedrada na cabeça. Né? Mas é por causa do surf, não tem? É verdade, aqui, né? Inclusive, tem essa temática forte. E aí, nessas próximas, então, você acredita que vai ter mais participação das pessoas, né? Dos pescadores? Acho que sim. Não, a gente está tendo uma boa adesão, assim. Quantos pescadores... Desculpa, você pode falar isso? Quantos pescadores vocês têm hoje nessa região? Por oficina, digamos assim, é muito variável. Ontem, em Penha, a gente chegou a ter uns 10, 11 pescadores ali envolvidos. Isso é muito. Quando a gente pensa assim, 10, só 10 pescadores, gente, 10 pescadores é muito. É um número... No contexto, assim, no contexto, e para uma oficina que vai falar sobre rede, para uma oficina que vai discutir com eles uma outra forma de pensar aquela rede, né, de pensar aquela atividade da pesca, é muito. 10 é muito, porque eles estão cansados, essa que é a verdade. Sim. Muitos olham e dizem assim, eu não vou Cansei. participar, não quero. Em Balneário, semana passada a gente teve 7, também foi um case de sucesso, a gente saiu muito feliz, porque dos 7 a gente saiu com 3 redes, 3 propostas de redes já para abertura da safra. A safra abre agora dia 1º de maio, eles recomeçam a captura do camarão. E aí foi muito emblemático. Quando que a gente começa? Dia 1º de maio. 1º de maio? Eles estão no defeso agora. Então tá todo mundo em terra trabalhando no barco. Então Só tem fazendo isso, os ajustes para começar. Fazendo ajuste. Eu não quero parar para conversar sobre a minha rede com alguém que não vai levar nada. É isso que eles dizem. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Aí a gente não vai levar exatamente porque a gente não quer que isso aqui vire uma lei. A gente quer que que faça sentido para ti. Se fizer sentido para ti, tá tudo certo. Claro, ele que tá no fim da cadeia então ali, é ele isso. tá proporcionando. 10, 15, a gente chegar aí, olha, o nosso topo seria chegar numa reunião ter 20. Nossa, aí a gente tá no céu. E é focado para essa pesca de camarão de arrasto? Ou é para qualquer pescador artesanal? Tanto é que a partir de maio a gente vai focar com os pescadores da tainha. A gente vai focar nos ranchos. Tem o emale, a gente vai trabalhar com oficinas de desemalhamento. Então a gente vai levar os animais, aí a parte da Mônica, né, que trabalha mais com isso. A Mônica vai levar os animais, ensinar como é que desemalha golfinho. O que é o emale? Emale é uma rede parada. Uma rede estática ali. Que fica passiva, que a gente chama, né? Passiva é aquela rede mais comum. Mas não é proibida essa rede parada? Não. Ela tem uma normatização. Ela tem uma normatização. Ou seja, ela tem que estar uma certa distância do costão. Ela não pode ter diferentes malhas ao longo dela, 3 malhas, né? Aquele... Na época... Ela tem toda uma normatização, uma instrução normativa que é para ela, mas ela é permitida sim. Mas chama emale essa rede? Emale, pesca de malha. E aí a tartaruga, o golfinho,
Interage com ela. Vai emalhar. Emalhar, né? Então, emalhar. Exatamente. Então, né, o animal vem, encosta nela e acaba se emalhando. Então, se emalha. Então, tu tem que trabalhar com um formato de desemalhamento para que esse animal sofra o menos possível, né? Que ele saia vivo. Dependendo do momento em que ele cai na rede, ele tem condições de sobreviver. E eles respiram, né? Tartaruga respira, golfinho, baleia. Então, dependendo de como ela vai se emalhar e o tempo que vai se emalhar, a gente tem aí chances de sobrevivência. E aí, como é que a gente trabalha com esses pescadores para eles terem menos prejuízo nessa rede, conseguir desemalhar o bicho e soltar o bicho vivo, né? Trabalhar boas práticas com esses pescadores, boas práticas com as espécies ameaçadas, né? Com elasmo branco, com tubarão, raia, golfinho, tartaruga, e trazer menos prejuízo, né? Para que eles não percam o petrecho de pesca, porque o petrecho é caro. Deve ser um horror de caro uma rede dessa. E é isso, o pescador ele não quer uma tartaruga na rede porque é só prejuízo, não quer. Mas é vilão, acontece, né? Mas acontece, tá todo mundo no mesmo lugar. O pessoal, quando vê a tartaruga morta, a baleia morta, acaba levando para um lado que o pescador é o vilão, e na verdade ele não fez aquilo de propósito, ele não fez aquilo, né? É uma externalidade que o diálogo tá aí para contornar, com base aí em 6 anos de dados que vocês têm, né? Tanto é que o nome dessa captura é captura incidental, ou seja, é um incidente, né? Ele pode acontecer, porque tá todo mundo na mesma área. Tartaruga, a rede, o pescador, o peixe, o camarão, tá todo mundo na mesma área. Então, é uma captura incidental. Como é que a gente reduz, né, a chance dessa captura se tornar morte, né? Se tornar mortalidade desses animais. A gente tem uma rede permanente aqui no nosso costão, você sabe, né? Sim. A gente já denunciou ela várias vezes. Porque ela tem que estar distante do costão, ela não pode estar colada no costão. Tem uma subindo aqui para aquela Ilha da Feiticeira, sabe? Sei. Tem uma ali que a gente vai nadar ali às vezes e a gente tem que dar uma volta ou trocar o caminho porque ela tá no meio do caminho mesmo. Sim. Daí eu tenho um baita medo de rede, assim, quando a gente tá nadando ali fora, porque a gente vem nadando pelo costão e aí de repente você bate a mão numa boia ou numa corda, assim. E se eu me emalho? Eu já ia dizer, tu pode te emalhar. É perigoso. Vamos ter que desemalhar o Rafael. Pode ser perigoso. Perigoso, com certeza. Eu mandei algumas denúncias. Eu mando toda vez que eu vejo, porque eu sei que não pode ter rede no costão fixa, principalmente sem ninguém olhando. Porque eu acredito que a normativa você bota ali, deixa por um tempo, mas você tem que estar próximo para poder tirar ela depois. Ali não, ela fica ali, o cara coloca, ela fica 20 dias. E ele vai todo dia ali, só levanta e vai tirando os peixes. E aí, isso eu acho muito selvagem, assim, muito ruim, né? Eu acho que não é nada sustentável, não é nada legal, nada... A gente tem a normativa... Meio preguiçoso até, né? Tem a lei e tem a pesca que é ilegal, né? A pesca é ilegal. São os pescadores que não estão seguindo aquela lei, a gente tem muito, a gente sabe, assim como a gente tem pessoas que furam o sinal vermelho. Sim. Eu digo, a regra tá aí para todo mundo, uma escolha tua se tu vai seguir a regra ou não, né? A gente tem uma das grandes discussões mas eu não concordo com essa regra, eu digo, olha, gente, sei lá, eu posso não concordar com o cinto de segurança, eu sou uma pessoa nanica, né? Eu sou pequena. O cinto, ele me pega no pescoço, eu não gosto do cinto, mas ele é para minha segurança, não tem como dizer, não vou usar. É a regra. E é isso. É ponto. A gente entrou nessa colocação algumas vezes aqui. Se você não gosta da lei, vai lá e lute para mudar a lei. Não discute, não desrespeite ela. Bate em cima, faz alguma coisa. Estão aí, né? Os órgãos, tem dentro. Agora a gente teve, agora em janeiro, eu acho, né? O retorno da gestão compartilhada, ou seja, né? A pesca volta a ser discutida por vários meios. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Pesca. Então, existem os CPGs, né? Que são os Comitês Permanentes de Gestão, onde a sociedade consegue participar, tem lugar. Então, tem lugares, né? A gente precisa... É isso. A gente, né? No caso, o setor precisa participar e ele precisa se organizar. Eu acho que nem sempre vai estar bom para todo mundo. Se está bom para todo mundo, está errado. Né? A gente vai ter que perder em algum lado. Todos nós vamos ter que perder em algum lado. Né? Todo mundo vai ter que ceder um pouco.
E a pesca é bem polêmica, assim, a gente vê aqui, eu comecei a entender mais da pesca agora, nos últimos 18 anos que eu moro aqui. Sim. Mas daí você vê lá todo ano, na capa do jornal, licença das tainhas, só 50% tem. Uns defende o estoque costeiro, o outro o estoque pesqueiro, o outro defende não sei o quê, e dá briga, aí fecha o porto, e vai, e zaz, e todo ano. Esse ano eu ainda não vi nenhuma notícia de licenças para tainha, mas eu acredito que em breve deve começar a aparecer notícias sobre isso. Já apareceu. Já apareceu? Ah, então fui eu que no meu radar que não apareceu. Já. Porque é muito polêmico a pesca, assim, aqui na região, assim, de falta de diálogo, né? De não entendimentos de lados, talvez a compreensão dessa interdisciplinaridade e dessa multidisciplinaridade é difícil, né, para o pescador. É muito. Os agentes ali envolvidos. Né? Uma das questões mais emblemáticas que a gente tem hoje, aqui eu entro agora numa seara desafiadora, é a lista de espécies, né, ameaçadas de extinção. A gente tem aí uma lista que foi alterada ano passado, né, foi atualizada ano passado, e a gente tem um grupo de espécies que se chama emplastro, que são as raias, que agora entram nessa lista praticamente por completo. A gente tinha 2 ou 3 espécies que ainda podiam ser pescadas e agora elas também não podem mais. O Brasil é um dos países aí que adota a lista de espécies como parte aí da sua proibição de pesca, então elas são proibidas de capturar, manejar e vender. E aí... O cação também, né? O cação. Cação ele entra como elasmo, né? Isso, não. Cação, o que é o cação? O cação é um tubarão, né? Então, os tubarões também, a gente tem aí... Na verdade, agora ainda está em discussão, né? O tubarão azul, ele continua sendo permitido. Eu perdi as últimas atualizações, mas eu acho que ele ainda está como permitido. A gente teve o cação, o tubarão anequim, que saiu, né? Então, ele não pode mais ser pescado a partir da publicação da última lista. Mas a gente tem essa gama das raias. E aí, isso gera uma revolta, assim, né? Porque os pescadores querem continuar pescando a raia, mas porque para eles é importante. Vendendo. Tem. Nunca vi comer raia. Tem, na verdade, muito. assim, eu tenho uma foto, eu vou te mostrar depois, Má. Eu tenho uma foto minha com 11 anos de idade, em Florianópolis, segurando uma raia, assim. Que eu parei do lado do pescador, ele me emprestou pra eu tirar uma foto. Daí a raia era do meu tamanho, né? Eu era pequeno, né? Mas a raia era grande, né? Era do meu tamanho. Provavelmente fosse uma viola. Foi a única vez que eu tirei foto. Depois eu te mostro a foto pra você identificar qual que é. Sim, com certeza. Então, não sei se eu vou conseguir, mas eu sei quem consegue. E aí, eu falei, outro dia a gente foi fazer uma muqueca, ver um pessoal de visita. E aí a Mainã, um beijo, mas eu tô brigando, tô chamando sua atenção aqui agora. A gente faz muqueca de meca, né? Do espada, né? Espadarte. E eu e a Má, daí a gente falou, pô, vamos comer. Não, mas eu gosto de cação. Eu falei, pô, eu nunca comi cação e eu me recuso a comer cação. Não, vou comer cação, vou comer cação. Comi contra a minha vontade. Mãe. Tava gostoso. Não tinha como tá ruim. Mas, poxa, eu acho que os topos de cadeia, né? Sim. É complicado. Tem uma ciência provando por que você não deve comer esses tipos de animais. Não por questão de alimentação, mas questão de equilíbrio do ecossistema, né? Também. E tem que ter esse cuidado. Mas eu nunca vi, né? A gente teve uma campanha há um tempo atrás de um pesquisador também, que na época também trabalhava comigo no CEPSUL, que se chama Cação Não é Tubarão. Se vocês derem um Google, vocês vão achar, acho que foi uma reportagem que saiu na BBC e na Globo News, talvez. Eu me lembro que na época, é um artigo, na verdade ele publicou um artigo, e esse artigo, né, gerou algumas reportagens acessível à sociedade. E aí o que acontece? O cação, ele é topo de cadeia, o tubarão. Primeiro que é isso, o mercado chama de cação exatamente pelo apelo. Ninguém quer comer o tubarão, o baby shark. A gente não quer comer o baby shark. Exato. A gente vai comer o cação. Então, a gente, né, transforma este nome para ele ser vendável. E esse animal, o topo de cadeia, ele é das espécies que mais acumula metais pesados. Então, a gente está ingerindo metal pesado direto da fonte. Tem países que proíbem a venda, né, ou alimentação de cação.
E aí, muitos outros países já dizem que ele não pode ser ingerido, por exemplo, por crianças, idosos e pessoas, mulheres gestantes, por conta desse risco também à saúde. Então, é um desequilíbrio total. Além de que, agora, a maioria dessas espécies, elas têm um ciclo de vida muito mais complexo do que um peixe normal, né? Um peixe ósseo, um peixe pequeno, uma Maria Luísa, uma sardinha, uma pescadinha. Então, a capacidade de reprodução deles é diferente. Eles demoram muitos anos para se reproduzir a primeira vez. Sim, sim. Então, é por isso... O ciclo de vida é muito grande para você matar eles. É muito mais complexo. Jovem, né? Exatamente. Então, por isso, eles estão nessa lista, né? Eu nunca participei diretamente da lista, né, dessa atividade da avaliação, mas acompanhei durante um tempo como é o funcionamento. Então, realmente, tu não pode colocar no mesmo saco uma sardinha, uma pescada, um camarão e uma raia, né? Ela tem um formato de reprodução muito mais complexo do que os outros. Então, tudo demora muito mais tempo para repor aquele estoque. Os peixes maiores eles vão ter um ciclo de vida maior, né? Vão ter um tempo de vida maior, né? Para eles crescerem ali. O mero, né? O mero eu acho ele muito fofinho. Ele é grandão, gordinho. Exato. O peixe-lua também. Peixe-lua também, eu acho ele muito bonito. Também tá ameaçado, né? Também tá nessa lista, se não me engano. Peixe-lua, acho que não. Não? Acho que não, mas... Não sei também. Fica a dúvida no ar. O peixe-lua é lindo. Não, esse é o peixe-sapo. Ele é todo redondo. O peixe-lua, quando você olha só a guelra em cima, como é que chama? Barbatana? Nadadeira. Você olha a nadadeira dele, você acha que é um tubarão. Daí você vê, é um peixinho bonitinho. Ele tem uma carinha mais puxada pros lados, assim, né? Caramba, né? De que dificuldade que é o mar, então. Tem muitas regras, tem muitos perigos, muita ciência envolvida. E que legal que vocês estão aí, o Mar de Ideias, o Tartabinhas, você, cientista. Eu adoro cientistas, adoro cientistas. São pessoas que a gente consegue conversar. Fala que eu não consigo conversar com muita gente. Fala, pô, papo raso assim eu não gosto. Daí, até foi um dos motivos do Nagunda, né? Ó, a Mariana se lamentando das escolhas que ela fez de vida. Mas eu gosto de conversar coisas interessantes, palpáveis e que vão trazer um fruto. Eu acho que é muito legal isso, é o espaço... quando eu falei pra Mari, eu tive vários amigos falando, porra, Marmota, a gente vem aqui na sua casa, você explica pra gente do começo ao fim qualquer coisa que a gente pergunta. Por que você não abre um podcast e começa a responder as perguntas das pessoas e grava sobre isso e não sei o quê? E eu falei, não vou fazer. Aí tivemos aquela participação do estudo de impacto de vizinhança lá na Câmara, né? Sim. E aí eu vi que ninguém entendia o que eu falava. Não adianta você falar sobre um conceito de moradia social. Se você não entende de política pública, você não entende de enriquecimento, você não entende de especulação, você não entende de... Sabe, é muito complexo para se você responder uma pergunta. Né? Tipo, eu perguntar para você, se eu tivesse perguntado para você, Ded, o que é o diálogo da pesca? Você tem 1 minuto. Não... Batendo esse papo aqui, talvez a gente não tenha dimensão da complexidade disso tudo que você está falando. Você falou, pô, vim de 2017 para entregar um resultado hoje. Então, você ficou 5 anos, né, de pesquisa, tratando informações, observando, mastigando isso para poder chegar num pedacinho que você melhorou ali. Né? É o objetivo daqui que a gente fez para dialogar. Sim. Hoje a palavra do momento é diálogo. E aí para dialogar e entender o que as pessoas... E muita gente, eu acho que deveria ter a inclusão das escolas e das televisões nisso, porque muita gente não sabe que isso acontece. Não. Talvez muita gente que vai assistir, depois fazer o corte para falar o que é um cação, muita gente nem sabe que o cação é tubarão. Não consegue identificar isso. Não. E até uma coisa que... Você conhece o André Lima, da Univale, de genética? Não. Eu, de vez em quando eu falo dele aqui. Ele tem uma metodologia muito legal para essa parte de identificação. Eu até falei várias vezes para ele, pô, vai conversar com o pessoal do IBAMA, com o pessoal do CEPSU, o pessoal do Sindicato da Pesca, da própria Polícia Federal, que acho que a Polícia Federal também investiga a pesca, né? Dos órgãos. Ele faz identificação genética.
Uhum. Então você manda para ele porque, assim, ó, é um tubarão. Virou cação para poder virar comida. Depois que ele picou e virou uma posta, você não sabe o que é. É muito Não difícil. vai saber. Não. Então, se o cara pescar lá fora, já trazer em posta congelado para cá, você nunca vai saber. Não, a gente tem muito disso. Acaba não identificando, né? Fulano sendo vendido por Beltrano, né? Assim, Uhum. um tubarão sendo vendido pelo tubarão X, que é permitido. Infelizmente, ainda acontece muito. Acontece. Mas tem um pessoal que faz essa atividade, essa identificação genética. A Univale está fazendo agora no laboratório do André ali, depois eu vou mandar para vocês conversarem com ele, porque eu acho muito legal isso. Eu acho que... E eu tinha, voltando um pouco na sua fala ali, você falou sobre o mercúrio, sobre os metais pesados, né? Eu fiz o meu TCC da graduação lá em 2009 sobre resíduos da pesca. Na época eu tinha proposto para aquele óleo que sai da farinha da pesca, né, do rejeito da pesca, ser transformado em biocombustível para alimentar o barco artesanal ali. Olha, que legal. Né, fechar o ciclo, transformar em energia de novo, né? E daí eu andei por ali, né, pela pesca, mas não na parte de pesca, mas de processamento Das industrial. E eu peguei alguns estudos que eles falavam isso do salmão, principalmente do de cativeiro. Que daí... E do atum. Do atum também. Tinha uma lista de peixes, mas ele tratou do salmão de uma determinada região. E tinha... Daí a lógica no final, que eu até brinquei com o Ju, falei, pô, então você vai lá e come peixe para ter ômega 3, 6 e 9. Que daí eles vão dar uma afinada no sangue, a gordura boa, não vai endurecer, não vai entupir veia. Mas aí esse peixe está cheio de mercúrio que vai se depositar nas suas veias e não vai mudar em nada. Então, dependendo da quantidade vai ser problema, né? E da continuidade ali. Do procedimento, como é que é? De onde ele vem, né? Uhum. Porque o salmão que a gente come aqui, ele é todo de cultivo, né? É tudo de cultivo, a maior parte, né? Tem várias pragas no cultivo ali, no intensificado. Viu os as pulgas, carrapatos de salmão. Não sabia que salmão tinha carrapato, Mariana? Salmão tem carrapato. Você acredita? Vou te mostrar depois. Igual o quê? Igual anta? Sou do Mato Grosso. Você é do Mato Grosso, desculpa. Igual anta. Igual anta, igual as capivaras. Né? Cara, que legal conhecer o teu projeto. Pra quem não sabe, a gente é vizinho aqui, a gente já se conhece há um tempo. A gente foi observar as baleias lá numa madrugada, 5 horas da manhã, logo que você se mudou pra cá, né? Muito legal, a gente tá indo aí já pro finalzinho do programa, já estamos quase 1h10. Muito legal conhecer o Diálogos da Pesca. Eu sou muito fã do Mar de Ideias e agora vou conhecer as tartarugas de bombinhas, tartabinhas. Vou conhecer um pouco melhor o trabalho delas. De repente vou até chamar elas para vir aqui, vou bater um papo com elas. Elas vão gostar. Quando elas estiverem aqui pela região para vir aqui bater um papo, né? Que eu acho que vale a pena. Pessoal, vou fazer um corte aqui rapidão. Muito obrigado aí pela presença de todos. Esse podcast, ele é um podcast emergente, ainda de baixo custo, porque afinal a gente não tem dinheiro, né, Mariana? Ainda de baixo custo, a gente tem muita força de vontade. E o objetivo é trazer pessoas, assim, inteligentes, que se dedicam, que tiram parte do seu conhecimento adquirido aí para fazer um doutorado. Você precisa aí de pelo menos aí uns 10 anos para chegar no doutorado de ciência. Biologia na graduação, depois um mestrado, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado, dá pelo menos 10 anos, dependendo da faculdade que for fazer. Então a gente está trazendo alguns cientistas que estão compartilhando esse conhecimento e colaborando para um futuro mais sustentável, pensando nas gerações futuras. Porque a gente não está garantindo peixe para a gente hoje, a gente está garantindo peixe para os nossos filhos, netos. Vai ter peixe para a gente comer até a gente morrer, mas e depois? Esperamos, né, Dante? Então, esse é o objetivo do programa. A gente abriu um Pix. A Mariana já colocou aqui, ela tá muito ligeira. A gente abriu um Pix aqui com o nosso e-mail, nagundapodcast@gmail.com. A gente já tá com um projetinho aí do novo cenário, a gente já tá nos bastidores trabalhando com isso. Então, se você quiser colaborar com a gente agradece. Ded, muito legal te ter aqui hoje.
Obrigado pela confiança de ter aceitado o meu convite. Obrigada. Eu deixo à disposição se você quiser deixar algum recado, agradecer, dar um abraço na Angelina, já aproveitar. Tá lá do outro lado do mundo. Tá lá do outro lado do mundo. Fica à vontade, essa aqui é a sua câmera, mas já vai cortar para ali. Fica à vontade para mandar um beijo para quem você quiser. Então a gente trouxe aqui, né, nosso regalo do Diálogos. É presentinho para mim? É um presentinho pra Nagunda. Olha aí, ó, corta aqui para mim, Mariana, que eu acabei de ganhar um bloquinho, um adesivo. E um bloquinho de anotação que eu tenho certeza que a Mariana vai roubar de mim. Fica um para cada um. E a gente agradece, Obrigado, né? Ded, obrigado mesmo. Agradece a possibilidade de estar aqui discutindo um pouco sobre o Diálogos, discutindo um pouco sobre a pesca, né? Dando visibilidade para essa atividade que tem essa importância socioeconômica, principalmente aqui na nossa região, né? Mas no Brasil e no mundo. E que também, dentro dessa importância socioeconômica, a gente sabe que tem alguns impactos. Então, a gente tenta trabalhar mediando, né? E conversando, dialogando com essas comunidades, com esses pescadores e pescadoras, como que a gente mantém a sustentabilidade dessas pescarias, como que a gente mantém a atividade correlacionada com a conservação. Um colega meu esses dias, né, falou uma frase que me impactou bastante, o Walter Stenbock, ele falou que conservação a gente faz com pessoas. E eu acho que é exatamente esse o ponto do Diálogos, né? A gente quer conversar, a gente quer dialogar, a gente quer trocar e a gente quer crescer junto. Ninguém aqui está querendo convencer, nem impor nada. A gente quer crescer junto, conversar. Exatamente. Porque a gente somos grandes conversadoras, eu e a minha colega Kátia. O que vocês são? A gente é conversadora. A gente veio aqui para conversar. Eu brincava um tempo atrás que depois de um tempo, eu trabalho com vendas, né? E depois de um tempo você desenvolve a arte de tomar um cafezinho. É isso, exatamente. É a arte de tomar um cafezinho, bater um papo. A gente sempre chega com a nossa térmica de café, um saquinho de bolacha, senta e conversa. É isso, um papo descontraído e produtivo, trazendo informações, trazendo ciência, trazendo melhorias para todos. É isso aí. Muito legal. Mariana, tudo bem por hoje? Nossas câmeras funcionaram? Meu Deus, a gente tá cada vez melhor, hein? Uma imagem 4K agora de uma câmera. Então tá, pessoal, é isso. Agradeço a todos de coração. Segue lá o @marde.ideias lá no Instagram. O da Ded é Vernete Duarte. Vernete Duarte, vocês viram ali nos outros. E a Mariana Salles está aqui, @neta da Flora. Segue lá, pessoal, para vocês acompanharem a gente. Eu sou o Rafael.Marmota, anfitrião do Nagunda Podcast. Muito obrigado a todos, um beijo na Gunda e até segunda.